Olá, eu me chamo William e hoje eu irei falar sobre as audiências trabalhistas que ocorreram no dia 8 de outubro de 2025 na Vara do Trabalho de Lagarto, em Sergipe. Nessas audiências foram realizados dois processos diferentes. O primeiro foi o processo de Felipe da Silva Ribeiro contra a TAF Indústrias de Plásticos, e esse processo seguiu o rito sumaríssimo, ou seja, que é um rito mais simples e bem mais prático. Já o segundo processo foi o processo de Carlos Daniel Santos contra as indústrias alimentícias Maratá e a VLT Transportes. Já esse processo seguiu o rito ordinário, que é um rito mais detalhado e que costuma envolver mais provas e também mais testemunhas. A audiência de Felipe começou às 9h30 da manhã. Já a audiência de Carlos começou às 11h20 da manhã. Em ambas as audiências, o juiz tentou fazer uma conciliação, tentou realizar uma proposta de acordo entre as partes, mas não houve sucesso em nenhuma delas. Tanto nas duas audiências estavam presentes todas as partes, todos os envolvidos necessários, ou seja, os reclamantes, os reclamados, os advogados e também os prepostos. Como manda a lei trabalhista, como eu já havia dito, o juiz tentou de alguma forma fazer acordo entre as partes, mas infelizmente não houve acordo em nenhuma das partes. Nenhuma das partes quis aceitar realizar algum tipo de acordo, em nenhum dos dois casos. No processo de Felipe, a empresa ainda chegou a oferecer uma proposta de R$ 5.500, que obviamente logo foi rejeitada pelo autor. E já no processo de Carlos também houve uma tentativa de acordo, mas também não houve sucesso, ele rejeitou a proposta. Depois dessa tentativa de acordo, veio a fase de instrução. Na fase de instrução, no caso de Felipe, que era rito sumaríssimo, ele não apresentou testemunhas. Quando o Felipe não apresentou testemunhas, o juiz ele entendeu que as provas documentais já existentes, que as provas que já estavam sendo apresentadas eram suficientes para tomar uma decisão. A testemunha da empresa foi dispensada e o advogado protestou, alegando cerceamento de defesa, ou seja, ele alegou que ele não pôde se defender completamente, que ele não pôde se defender totalmente. Já no caso de Carlos, que era um rito ordinário, foram ouvidas duas testemunhas. As duas testemunhas que eram favoráveis a Carlos, essas duas testemunhas que foram ouvidas, elas afirmaram, que Carlos trabalhava, sim, de fato, como mecânico na empresa citada e que a demissão de Carlos ocorreu por conta de motivação política durante o período eleitoral das eleições de 2024. Então, as testemunhas afirmaram que Carlos foi demitido por conta de motivos políticos durante esse período, e as empresas elas também dispensaram as suas testemunhas, alegando cerceamento de defesa, né? Ou seja, fizeram o mesmo protesto, porque a empresa tentou de alguma forma afirmar que Carlos havia sido demitido porque estava fazendo muitos comentários políticos dentro da empresa, o que estava de certa forma prejudicando. E isso o juiz acabou indeferindo algumas perguntas relacionadas ao contexto político que foram realizadas aí pela parte contrária. Depois disso, o juiz deu 5 dias para que todas as partes apresentassem as chamadas razões finais por meio de memoriais. E as audiências foram encerradas logo após isso. A audiência de Felipe terminou às 9h40 da manhã, e já a audiência de Carlos demorou um pouco mais, começou às 11h20, terminou meio-dia. Então, essas duas audiências, elas mostram muito bem a diferença entre esses dois tipos de rito. Como já havia dito, no sumaríssimo tudo é mais rápido e bem mais direto, e o juiz ele decide com base nas provas já existentes. E já no rito ordinário, que foi o caso de Carlos, há mais espaço para ouvir mais testemunhas e também aprofundar mais os fatos, como nesse caso, para investigar se houve, não, de fato, motivação política na demissão de Carlos. Olá, sou Paulo Batista dos Santos Filho, acadêmico de Direito. Nesta atividade A3,
observei remotamente uma audiência de instrução na 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande. No processo em tela, conduzido pelo juiz Herbert Gomes Oliva, as partes eram Sérgio Vieira da Silva e EQS Engenharia Limitada. A conciliação não prosperou. O magistrado delimitou os pontos controvertidos e abriu a instrução. O reclamante, técnico em refrigeração, narrou jornadas longas, plantões e sobreaviso, com celular ligado, além de tarefas pesadas que causaram dor lombar. O preposto explicou o controle de ponto manual e sistema eletrônico para horas extras. Testemunhas confirmaram escalas de sobreaviso e plantões solitários. A audiência foi objetiva e técnica. Aprendi que a prova oral revela contradições, orienta a decisão e que o preparo ético são essenciais. Oralidade, simplicidade e celeridade. Obrigado. Olá pessoal, hoje irei falar de uma ação possessória sob número de processo 0802996-37/2014, presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. José Andrade, juiz de direito. A autora Marli Cristina, representada pela doutora Mônica Maria, defensora pública, réus Vanderlei da Silva e Daiane Pereira, assistida pela Defensoria Pública, representada pelo Dr. Aparecido. Na abertura da audiência, o Dr. Juiz José Andrade apresentou às partes que se trata de uma audiência referente a uma ação possessória. A autora Marli Cristina afirmou que haviam proposto anteriormente conceder 90 dias aos réus para desocupar o imóvel, proposta que não foi aceita. Os réus representados por Dr. Aparecido sustentam a existência de benfeitorias realizadas no imóvel, estimada entre 12 e 15 mil reais. Alega ter posse de boa-fé do imóvel. O magistrado pendurou sob o risco da demanda, explicando às partes a importância de acordo proposto, compensação entre eventual crédito de aluguel e o valor benfeitorias. Diante da ausência de consenso, não houve acordo. Prosseguindo, foi ouvida a testemunha Iraci Costa, que declarou ser ex-sogra da autora, sem qualquer parentesco atual. Que a autora recebeu esse imóvel da GEAB como beneficiado do programa habitacional, e que o imóvel foi emprestado aos réus para moradia, enquanto a autora cuidava da sua mãe enferma. Que a autora tentou posteriormente reaver o imóvel, mas os réus recusaram-se a desocupar. O juiz determinou o encerramento da instrução, facultando às partes a apresentação memórias escritas no prazo comum de 10 dias, tendo em vista a tramitação digital do feito.